Pastor Edivaldo é um homem que nós podemos perceber que foi chamado mesmo por Deus, chamado para pastorear, chamado para administrar, chamado para cuidar de vidas. Ele vê o ser humano em primeiro lugar e vê essa necessidade do ser humano. Dá muito valor aos crentes, aos fiéis, ele dá muito valor em cada um deles, em cada detalhe, ele trata cada um com muito carinho e com muito respeito. Ele é uma pessoa que é um pastor mesmo, um pastor que sabe cuidar das suas ovelhas, que nunca muda. Todas as vezes que a gente encontra ele é aquela pessoa ali. E o sonho dele era que a igreja se tornasse uma das maiores igrejas evangélicas aqui da nossa cidade, comprometida com a palavra de Deus. O pastor Edivaldo, ele veio aqui para Paulínia na década de 90. Ele atuava lá na cidade de Campinas como pastor auxiliar e, por direção de Deus e necessidade da igreja, o pastor Edivaldo foi transferido aqui para o setor de Paulínia. E ele chegou com uma proposta de ampliar os horizontes da igreja. Naquela ocasião, tinha aqui aproximadamente 3 congregações, mas a sede. Com isso, ele precisava também de ter novas casas de oração, e então ele iniciou com a compra de terrenos. E ele conversava com os ministros em reunião e falava: eu tenho vontade de comprar aquele terreno, só que as condições financeiras de início não daria. E ele, no outro dia, ele chegava e falava assim: comprei o terreno. E eu ficava assim: meu Deus, e agora como nós vamos pagar? E comprei o terreno, dividimos e nós vamos pagando. Eu falei: meu Deus, o pastor Edivaldo pirou. Mas não, ele tinha uma fé que... Hoje nós podemos contar aqui na cidade de Paulínia com 19 congregações, mais a nossa sede. Tínhamos aqui aproximadamente 250 a 300 membros. Hoje o trabalho expandiu. Hoje temos mais de 3.000 membros na cidade. E isto é resultado de um trabalho que ele empreendeu, um sonho que ele tinha, e com a ajuda de Deus e dos colegas, dos cooperadores, dos pastores, dos membros que se agregaram, hoje a igreja ela atingiu este sonho. Foi muito importante a vinda do pastor Edivaldo para cá. Pude acompanhar esse trabalho inovador dele, como o trabalho expandiu, como ele tinha essa visão de atender as famílias. E, de certa forma, ele contribuiu muito para a própria cidade, o próprio município. Dentro de uma filosofia bíblica, preocupado também com a formação social das famílias. Eu só tenho assim que agradecer a Deus pelo pastor que nós temos. Porque não são todos os pastores que têm o perfil do pastor Edivaldo, né? E nós nos sentimos assim muito orgulhosos, honrados em poder atuar ao seu lado. E hoje, graças a Deus, a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Belém, aqui em Paulínia, ela é a maior igreja evangélica Assembleia, a maior igreja evangélica na cidade de Paulínia. Eu sempre ouvi dizer na igreja, de alguns pregadores, assim, se você quer realmente conhecer uma pessoa, no caso de uma igreja, você quer realmente saber como o pastor é,
você tem que olhar para a família dele. Eu conheci ele, eu era já evangélica, desde berço eu sou evangélica. Ele veio para a igreja com 19 anos, aceitou Jesus na igreja onde eu congregava. Depois de um ano que a gente começou a conversar, se aproximar, ele aproximou de mim, começou a fazer perguntas e eu comecei a responder e vi ali uma pessoa bacana. Quando ele me pediu em namoro, eu falei, eu acho que é a pessoa certa que Deus me deu, né? A pessoa bacana mesmo que eu estou procurando. E a gente começou a namorar. Eu até pensei, acho que não vai dar muito não, tal, né? Mas foi, a gente está aqui até hoje, há 27 anos junto. Começamos com amor, né? O amor sincero, um amor um pelo outro e que faz a gente chegar até aqui. O meu pai, para mim, é simplesmente uma das pessoas mais importantes. O maior exemplo que eu tenho. Ele é um exemplo de cidadão, é um exemplo de cristão, é um exemplo para tudo. Eu sinto orgulho de ser chamado filho dele, de ter uma pessoa com um caráter, um exemplo com... Ele não tem palavras para dizer o quanto ele é importante para mim. Ele é uma pessoa muito especial, como marido, como pai, como pastor. É uma pessoa em quem eu me inspiro, uma pessoa em quem eu tenho um referencial. Ele é uma pessoa muito maravilhosa. É até difícil da gente poder falar dele como pessoa. É uma pessoa ímpar, ele é um homem muito sóbrio, ele é uma pessoa... que analisa bem as decisões que ele vem a tomar. Muito, assim, amoroso, paciencioso, inteligente. Ele é um grande ser humano, ele é um amigo, ele está sempre pronto para ouvir, com muita paciência. Ele é também um orientador, ele é um conselheiro nato. Eu chego nele, calma, Kate, ele tem muita calma, muito sábio, e é incrível que no outro dia o que ele fala, o que ele faz, acontece. Ele é uma pessoa que trata as pessoas sem acepção, sem diferença. Ele trata as pessoas com equidade. Podemos perceber e aprender com a sua humildade, com a sua simplicidade, né? Pastor Edivaldo é uma pessoa amiga, Pastor Edivaldo é um companheiro, Pastor Edivaldo é aquele que se preocupa com o próximo. Era minha filhinha quando ficou enferma, e eu acho que afeta muito a vida, principalmente da mãe, né? E eu sofria muito com ela, ela tinha uma enfermidade. Ele ungiu ela uma vez e colocou a mão sobre ela, ungiu ela e acabou, nunca mais, isso passou, hoje passa anos e anos, a minha filha nunca mais entrou em crise. E ele é essa pessoa em casa também, como esposo, como pai, é a mesma pessoa, não tem diferença nenhuma, é um amigo, é um companheiro, sempre está preocupado com os filhos. Bem tranquilo mesmo, ele sabe ouvir as pessoas, ele é bem... Sim, isso é uma coisa que eu acho que eu puxei dele também. Acho que não teria outro pai que me aguentaria além dele. Uma característica que marca muito ele, que as pessoas que conhecem ele como pastor vão falar que ele é uma pessoa muito calma, que ele é muito sereno, muito brando. Ele é sempre preocupado comigo, sempre preocupado com a igreja, então ele é essa pessoa amorosa que está sempre atento, é um homem caseiro, é um homem que gosta de estar presente com a família, gosta de estar presente com a igreja. Então, da mesma maneira que ele é na igreja, ele não muda nada em casa. Gosto muito de ficar com ele, assistir futebol, jogar assim. Bom, em casa ele é um paizão mesmo. Na igreja ele não tem o que falar também, ele é um pastor exemplar, é um exemplo mesmo que eu tenho. O trabalho já é mais... que ele já é mais firme, que ele quer que as coisas sejam certinhas no trabalho aqui, não pode brincar muito não. Ele é muito fiel nos detalhes, nos mínimos detalhes, ele é muito fiel. Ele é muito exigente, ele gosta sempre do melhor, ele está sempre buscando o melhor, ele não aceita coisa mal feita. E a administração dele é muito sincera, ele tem uma administração muito limpa. Ele sempre gostou de desafio, ele sempre vai atrás de desafios.
Ele não tem medo. Então ele teve uma... Eu acho que Deus o exaltou, o exalta até hoje, é por ele ter essa fidelidade dele. Mas volta e meia alguém faz um comentário de que o seu pai é um exemplo. E isso pra mim é muito gratificante. É honroso, é uma honra pra mim ter o pai que eu tenho. Porque aqui a gente adora junto. Aqui a gente escuta o louvor. É um negócio especial no ajuntamento dos crentes. Por isso que não acredito nesse negócio de alguém ser crente em casa. É papo furado. E logo que chegamos aqui em Paulínia, uns 1 ano e meio, quase 2, o meu filho ficou doente, teve uma doença muito grave e foi desenganado pelos médicos, né? Os médicos disseram que não tinha mais condição de... não tinha mais o que fazer. Eu vi minha mãe e meu pai realmente muito tristes por isso, mas em nenhum momento eu vi o meu pai questionando com Deus o porquê, em nenhum momento eu vi os meus pais brigando com Deus, por que meu irmão tão novo passando por tudo isso. E ele convocou a igreja para uma oração, para buscarmos a Deus. E eu ainda voltei para casa e fiquei em casa jejuando, orando e crendo no milagre. Algo que ficou marcado na minha vida é ver meu pai diante de Deus, diante de uma situação tão difícil, de você ver um filho praticamente morto, ele dobrar os joelhos e falar com Deus. Tudo parecia que seria contrário e Misael já estava, pela medicina, condenado à morte. Oramos mesmo com fé mesmo. E naquele dia Deus operou o milagre. E realmente Deus entrou e fez um milagre. Graças a Deus, meu filho está aí com 21 anos de idade já, é uma benção. Então, para falar do pastor Edivaldo, só temos que dizer o seguinte: ele é um homem de Deus, que Deus trouxe para a Paulínia, ele é consciente disto e nós podemos ver isto nele, que é uma das qualidades que o evangelista, que um pastor deve ter, que é aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou, que é a mansidão. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. E ele tem outros novos desafios, estamos perseguindo juntamente com ele e com certeza nós iremos alcançar. Que a gente já está aqui em Paulínia há 16 anos e esse foi um privilégio, né, de reconhecer, né, a cidade reconhecer. Uma boa parte da nossa vida nós vivemos em Paulínia. Ele passou por muitas coisas na vida dele em Paulínia, então Paulínia é uma cidade que marcou muito a história da nossa família. E a gente fica muito honrado, muito feliz pelo pastor, né, tá recebendo esse título aí de cidadão paulinense, né? E para nós é uma alegria muito grande, muito mesmo, porque ele merece. Amor, estamos aqui, estou aqui falando, comentando de você. Você é um exemplo para mim em tudo. Você é um modelo de pessoa que eu me inspiro. Que eu tenho que dizer para você, que eu amo muito você, você é o grande amor da minha vida. Dentre milhões de pais que Deus poderia ter me dado, Ele me deu o pai perfeito. Desculpe as outras pessoas, mas o meu pai é o melhor pai do mundo. Te amo.